Hoje nós trouxemos um tema, como o nosso querido companheiro falou, de certo modo delicado, porque ele não costuma ser trazido com muita clareza, geralmente com alguns subterfúgios. Nós pretendemos falar de uma forma mais clara, como prepostos do conhecimento espírita, não como uma opinião pessoal. Porque ninguém pode virar a tribuna espírita, senão como um preposto do conhecimento espírita. Bom, entre 1939 e 1945, a humanidade viveu um dos seus maiores traumas, quando no Holocausto nazista foram dizimados mais de 6 milhões de judeus, ou em torno de 6 milhões de judeus, além de ciganos, deficientes físicos, comunistas e homossexuais. Esse trauma que nós hoje nos envergonhamos de narrar, ele tinha como pano de fundo uma suposta superioridade ariana, que deveria dominar o mundo em detrimento de todos que fossem diferentes disso. E para eliminar essas diferenças não se mediu tamanho de crueldade, nenhum tipo de escrúpulo. Então nós assistimos a esse genocídio, assistimos milhões de pessoas serem assassinadas, seus corpos queimados, como se fossem lixos, em razão de se entender que essas pessoas eram diferentes. E diferentes com uma conotação de inferioridade. Nós vimos e assistimos ainda hoje as discriminações em relação às pessoas em razão de etnias. Hoje, tecnicamente, ninguém poderá dizer que uma pessoa de cor branca seja superior a uma pessoa de cor negra. Tecnicamente não se pode, mas nós sabemos que ainda existem, como nos Estados Unidos, uma nação considerada de primeiro mundo, movimentos ditos de supremacia branca, algo que não está em termos culturais e comportamentais superado. Mas tecnicamente ninguém poderá sacar um argumento para justificar esse tipo de discriminação. Foi também por considerar pessoas como de primeira e segunda classe que nós tivemos a escravidão, que nós construímos as senzalas, os troncos, que nós temos hoje em alguns países essas guerras por questões religiosas. Sempre o pano de fundo, considerar-se pessoas como de primeira e segunda classe. Então, quando nós falamos de guerra, quando falamos de preconceito, de discriminação, de segregação racial, quando nós falamos de senzala, quando nós falamos de incitação à violência em razão da discriminação e da intolerância, é de desamor que nós estamos falando. Mas, enquanto homens de pequena estatura moral trazem esses grandes momentos de horror para a humanidade, há também homens de alta superioridade que fazem da terra um melhor para se viver, ao propor ideias novas, conhecimentos novos, capazes de renovar o entendimento da criatura humana acerca de si mesmo, acerca da sociedade, acerca
do que verdadeiramente nós somos e de como poderemos nos qualificar e nos situar dentro dessa qualificação. Nós vamos lançar mão de um desses homens que, em 1963, depois de uma caminhada pela liberdade, pelo trabalho e pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos, ele fez aquele memorável discurso, uma das mais belas páginas discursadas de que temos notícia, e que se intitula I Have a Dream. Nós estamos falando do Prêmio Nobel da Paz do ano seguinte, 1964, Martin Luther King. Então, o sonho proposto ou exposto naquele discurso por Martin Luther King era algo aparentemente elementar, que já devia ser no século XXI, que não é mais o século em que eu estive aqui, algo natural, absorvido e vivenciado por todos nós. O sonho dele era que nós nos reconhecêssemos como almas irmãs, como filhos de um mesmo Deus. E assim nos identificando, nós fôssemos capazes, católicos e protestantes, brancos e negros, judeus e gentios, pudéssemos sentar numa mesma mesa da fraternidade e nos tratarmos desse modo como irmãos, de tal sorte que a segurança da justiça e as riquezas da liberdade pudesse ser cantada e gritada por todas as montanhas e por todos os cantos de seu país. Esse era o sonho de Martin Luther King. Ou então, quando nós estamos falando dessas questões de reconhecimento de direito, de respeito humano, de decência, de dignidade ao lidar com o nosso próximo, é de amor que estamos falando. Ocorre que, como nós estamos falando, o nosso tema é amor e diversidade, não apenas um aspecto dessa diversidade. Quando nós já tivemos na nossa sociedade muitos grupos que reivindicaram o seu espaço dentro da comunidade e o seu espaço dentro da família. Inclusive as mulheres, nós mulheres, somos um desses grupos que, em um certo momento, tivemos que tomar consciência dos nossos direitos e assumir as nossas responsabilidades dentro da sociedade, dentro da família onde nós vivemos. Acontece que esses movimentos, essas mudanças, elas ocorrem num movimento dialético. Nós temos uma tese que é aceita, né, pela maioria, pela cultura da época, pelo conhecimento da época. Esse grupo que se sente prejudicado, né, pelo que está estabelecido, inicia um movimento que leva a uma antítese, a um contrário. Então, nós ficamos com esses dois extremos. É claro que quando nós fazemos esse movimento, acabamos por adotar, esses grupos muitas vezes acabam por adotar práticas muito semelhantes àquele grupo opressor. E para se estabelecer o confronto, nós então nos encontramos dentro do outro extremo. E se radicaliza de tal sorte que algumas linhas do movimento feminista pretendia que a mulher se masculinizasse para que se estabelecesse essa igualdade. De certo modo, não se reconhecia o valor da mulher enquanto mulher. Então, nós acabamos ultrapassando esses limites, mas com o tempo, à medida que nós vamos absorvendo o que há de direito e de justiça nisso, nós vamos caminhando para o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio,
quando então a sociedade consegue estabelecer um entendimento justo e um comportamento em que esses grupos são inseridos de uma forma natural e essa igualdade de direitos se estabelece com espontaneidade daí por diante. Como hoje nós entendemos, porque até as crianças, os jovens, também fizeram o seu movimento para ocupar o seu espaço na sociedade. Mas esse é um assunto mais complexo e não vamos tratar dele. De algum modo, nós entendemos que esses grupos que lutaram e ainda lutam por seus direitos, a despeito de algumas sociedades não reconhecerem esses direitos, a despeito de algumas pessoas dentro de uma sociedade que reconhece não reconhecerem esses direitos, tanto das mulheres como das pessoas negras, em razão desses preconceitos estarem enraizados dentro da cultura, não só da cultura comunitária, da cultura do país, como da cultura familiar. Então nós temos esses grupos que permanecem, mesmo que isso contrarie o entendimento científico. Porque nós sabemos, por exemplo, que em relação à discriminação étnica, né, nós não podemos dizer racial, porque a raça humana é única, mas em relação a isso, nós sabemos que a ciência já estabeleceu que a diferença está apenas em uma concentração maior ou menor de melanina na pele, que as diferenças cromossômicas entre uma pessoa de cor preta e uma pessoa de cor branca, ela pode ser menor do que uma diferença entre duas pessoas brancas. Então, entendemos que essas questões, inclusive da mulher dentro da sociedade, já estão estabelecidas, porque já é algo consolidado, sedimentado. E dentro, então a despeito desse discurso de Martin Luther King ter um conteúdo irretocável, para além da sua beleza poética, nós vamos ir mesmo para além dessa realidade objetiva da ciência que estabelece os fundamentos da igualdade humana. Para além disso tudo, nós temos uma realidade essencial e é disso que nós queremos falar. Todos somos espíritos em evolução. E a forma como nós nos apresentamos no cenário terreno são condições que estão conforme as nossas necessidades evolutivas e que não trazem em si mesmas nenhuma qualificação de inferioridade ou de superioridade. Então o espírito reencarna, ora numa classe social, ora noutra classe social. Ora com uma cor branca, outra hora com a cor negra, outra hora talvez com a cor amarela. Ora como uma pessoa que tem um corpo com todas as funções, né, funcionando de forma esperada, ora com alguma deficiência física. Ora nós encarnamos envergando o corpo feminino, ora um corpo masculino. Então, como essas outras questões já estão sedimentadas, de certo modo, pelo menos teoricamente, nós vamos agora fazer, de agora em diante, uma análise do grupo que nós consideramos que está, nesse momento, buscando ocupar o lugar que lhes cabe dentro da sociedade, que é o grupo dos homossexuais, ou homoafetivos. E nós vamos percorrer isso dentro dos livros clássicos do conhecimento espírita. Primeiro, nós queremos lembrar a questão 201 do Livro dos Espíritos. Nós reencarnamos, ora como homens, ora como mulheres. Porque alguém que só se reencarnasse como homem, só aprenderia aquilo que a experiência masculina lhe pudesse ensinar. Aí na Revista Espírita, em uma de suas edições, em um artigo intitulado As Mulheres Têm Alma, porque imaginem que isso já foi de fato questionado.
como os índios têm alma, né? Ou se os negros tinham alma. Tudo isso já foi questionado. Então, nesse artigo, Kardec, ele propõe que um espírito, ao reencarnar em uma sequência numerosa em um mesmo sexo, em um mesmo gênero, ele poderá forjar uma índole naquele gênero, de tal modo que no plano espiritual ele se apresentará com aquele caractere, com aquela índole masculina, se as suas reencarnações foram muitas, numerosamente de homem, ou femininas, se foram encarnações femininas. E que o inverso também ocorreria, em razão, então, de ter forjado essa índole dentro de uma polaridade de gênero. Ao reencarnar, ele poderia trazer aparentes anomalias. Então, eu vou grifar a palavra aparentes. Porque se não houvesse aparentes, Kardec estaria dizendo que isso seria uma anomalia. Mas ele fala aparentes anomalias, aparentes. Ou seja, alguém que tenha encarnado muitas vezes no sexo masculino, por exemplo, e que isso tenha se estabelecido como uma polaridade muito contundente, ao reencarnar no sexo feminino, ele poderá trazer caracteres masculinos, porque isso é uma marca importante no seu psiquismo. Bom, então nós vamos sair aqui da Revista Espírita, para depois nós concatenarmos essas ideias. E voltamos para o Livro dos Espíritos. A questão 695, olha, eu não sei nenhuma de cor, viu? Isso aqui foi porque eu tentei memorizar. E trouxe até aqui para caso eu me esquecesse do número. Quem memoriza é digno. Na questão 695, na pergunta, Kardec questiona os espíritos. O casamento, ou a união permanente de dois seres é contrário à lei natural? Vamos grifar dois seres, do mesmo modo que nós grifamos o aparente ali na Revista Espírita. Muito interessante. Na questão 701, aí já não é na pergunta, é na resposta. Há uma questão de Kardec, os espíritos dizem, a união entre dois seres, entre os seres, deve se basear na afeição, que deve, então, proporcionar essa união. Então, vamos grifar de novo, seres. Ele não disse a união entre um homem e uma mulher, nem na pergunta de Kardec, nem na resposta à pergunta de Kardec na 701. O Evangelho de Jesus, a Boa Nova, nós sabemos que é uma mensagem estritamente econômica. Jesus não deixou que nada se desperdiçasse. Tudo que está no Evangelho de Jesus tem um propósito, tem uma mensagem. Acreditamos que essa mesma economia tenha acontecido na sistematização do conhecimento espírita, nesse trabalho monumental de Allan Kardec. Então, aqui não há desperdício. Nós não podemos afirmar que tenha sido proposital a expressão dois seres ao invés de um homem e uma mulher. Mas temos o direito de inferir, porque aqui eu, como qualquer pessoa que vem a essa tribuna, não está trazendo opiniões pessoais, mas está trazendo a sua interpretação pessoal, baseada, é claro, nas obras que tem credibilidade, para trazer para a nossa reflexão, porque o Espiritismo, ele quer principalmente que nós reflitamos e que isso promova mudanças no nosso comportamento. Então nós não podemos afirmar, mas nós podemos inferir que talvez haja aqui, de fato, um propósito de se deixar em aberto que não necessariamente um homem e uma mulher, porque ele usa dois seres nesses dois momentos, e os senhores poderão então consultar, né, no Livro dos Espíritos. Mas vamos sair de Kardec
E vamos para Francisco Cândido Xavier, esse médium extraordinário, o maior merecedor de credibilidade de todos os tempos em relação à produção mediúnica. Em 1971, as pessoas mais velhas, e não só as pessoas mais velhas, porque hoje está tudo na internet, então as pessoas mais jovens podem já ter tido a curiosidade de acessar, ou mesmo de comprar o livro daquela inesquecível entrevista que deu um dos maiores ibopes da televisão brasileira, do programa Pinga Fogo, da extinta, não lembro, TV Tupi, não sei, da época. Isso em 1971. Francisco Cândido Xavier, ele concedeu essa entrevista, ele foi interrogado por uma banca, de pastores, de cientistas, de muitas pessoas das mais variadas culturas. E é muito curioso, tem duas questões relacionadas à homossexualidade. Uma que foi proferida por uma espectadora, que estava no momento presencialmente, e a outra que foi efetuada por Hernani Guimarães Andrade, uma das nossas maiores autoridades científicas, da pesquisa do fenômeno da reencarnação e da mediunidade. Então, essa senhora perguntou qual seria o entendimento espírita sobre homossexualismo. Na época, havia sufixoísmo porque existia um CID, um código para a homossexualidade que era tida como doença, no Código Internacional de Classificação das Doenças. Qual era o entendimento do Espiritismo acerca desse tema? E Hernani Guimarães Andrade perguntou a Chico se o fato de uma pessoa reencarnar ora como homem, ora como mulher, poderia trazer como consequência a homossexualidade. A pergunta dele foi muito clara. Também está aí para qualquer pessoa consultar. É só acessar Chico Xavier, homossexualidade, Pinga Fogo, alguma coisa desse tipo. Mas vejam as duas questões, não vejam uma só, vejam as duas. Então, em resposta a essas duas questões, foram em momentos diferentes, nós vamos tentar trazer apenas um entendimento da resposta. Em resposta a essas duas questões, Chico Xavier disse que o comportamento homossexual, que não é a mesma coisa que a pessoa homossexual, porque o comportamento homossexual ele pode decorrer de guerras, de situações em que as pessoas estão dentro de um grupo, no mesmo sexo, sem ter contato com outras pessoas. Então, afora isso, a exceção a essas questões, ele respondeu a Hernani Guimarães que sim, que na maioria dos casos, a homossexualidade seria decorrente do fato do espírito ter reencarnações, ora como homem, ora como mulher. Na maioria dos casos. Nós não estamos tratando aqui de questões psicanalíticas, de outras motivações. Nós estamos tratando apenas estamos dando apenas esse foco mesmo porque nós não temos nenhum tipo de credencial para falar de outras questões. Estamos falando de espiritismo. Então ele disse que sim, na maioria dos casos. E ele aí foi desdobrando a sua resposta. Ele disse que haveria um tempo em que isso em 1971, chegaria um tempo em que a humanidade teria alcançado uma consciência capaz de trazer legalidade, não foi com essas palavras, mas de abarcar com as suas leis a essas pessoas que eram achacadas pelos outros que se consideravam como as pessoas com as tendências sexuais tidas como normais. Olha, em todo momento é muito interessante observar a resposta de Chico Xavier. Primeiro, ele só fala homossexualismo, que era o mais comum na época,
em um primeiro momento, mas depois ele só fala homossexualidade, bissexualidade, transexualidade e assexualidade, que ele abrangeu na sua resposta. Então ele diz que as pessoas de sentimentos, ele parece ter antecedido um pouco essa expressão, né, homoafetividade, as pessoas com sentimentos de homossexualidade tinham que ser respeitadas e inseridas na sociedade e teriam que ser atendidas pelas leis humanas para que essas milhões de pessoas não continuassem sofrendo o flagelo das frustrações afetivas em que eram submetidos por quem se considerava dentro de um padrão de normalidade. Então, Chico Xavier, naquela época, ele antecipou a união, né, civil entre pessoas do mesmo sexo. Mas só em 1973, a Sociedade Americana de Psicologia ou de Psiquiatria, não me lembro bem, admitiu a homossexualidade como um estado normal e não uma doença, descaracterizou como doença. Em 1975, a outra Sociedade de Psiquiatria Americana. Aqui no Brasil, em 1985, a Sociedade de Psicologia. E a OMS, parece que em 1900 e um pouco mais depois da própria Sociedade de Psicologia Brasileira. Ou seja, Chico Xavier se antecedeu a todos eles, porque ele falou isso em 1971, que não era doença, que não deveria ser nenhum motivo de assombro de ninguém, que era uma condição da alma humana, aqui como todos os outros, como todas as outras pessoas, vivendo as suas experiências no campo da expiação ou no campo da prova. Então, uma condição da alma humana, não uma opção, não uma doença, mas uma condição da alma humana. Então, nós vamos olhar depois, no livro de Emmanuel, Vida e Sexo, também um trecho, ele tem um capítulo que trata também de homossexualidade, e onde ele propõe que o importante em termos de sexo é dignidade no relacionamento, é respeito a si mesmo e aos outros. Não é abstinência imposta, mas emprego digno em qualquer condição em que o indivíduo esteja situado. Então, nós observamos aí, num primeiro momento, uma leitura mais acurada desses textos, nos trazendo nova luz a esse tema. Mas em termos técnicos, nós vamos observar o seguinte: quando um espírito reencarna, especialmente quando o intervalo na erraticidade é muito curto, e nós sabemos que ele pode imprimir ao corpo físico marcas morfológicas, ou marcas biológicas, ou marcas comportamentais da encarnação anterior. Tanto assim que já foram estudadas aquelas marcas de nascenças como evidências de encarnações, porque foram marcas importantes, resultantes de algum trauma, algum aspecto na vida do indivíduo. Ele reencarna e imprime aquela marca que se estabeleceu no seu psicossoma, no seu corpo perispiritual, e imprime então aquela marca ao corpo físico. Ora, se nós imprimimos essas marcas morfológicas, essas marcas biológicas, se é o espírito que está no comando da feitura do corpo físico, como é que nós não iríamos imprimir essas características psicológicas, principalmente em relação à sexualidade, que é uma pulsão de vida, que é um fator tão importante que nos caracteriza a nós todos. Então, é claro que se um espírito, ele tem a sexualidade
como um aspecto, a sua polaridade feminina ou masculina, como um aspecto contundente no seu psiquismo, ele poderá imprimir nessa nova encarnação, ao nascer em um corpo de um outro gênero, aquelas impressões, aquelas características e mesmo uma preferência afetiva por uma pessoa do mesmo sexo. Nós dissemos inicialmente que esse movimento se dá de forma dialética. Então, quando nós observamos, por exemplo, uma passeata gay, ficamos chocados. Por quê? Ali, aquelas pessoas que foram achacadas, como disse Francisco Cândido Xavier, que sofreram a chacota, a humilhação, que foram agredidas pela sociedade por tanto tempo, isso é natural no fenômeno coletivo. Essas pessoas, quando se juntam, eles se juntam e querem fazer o confronto. Ele quer também dar o troco a essa sociedade. Então, nós observamos aqueles aspectos de exacerbação sexual, até aqueles aspectos mais bizarros, né, da sexualidade. Mas isso não significa, isso não caracteriza as pessoas homossexuais. Do mesmo modo que no carnaval, quando as pessoas heterossexuais saem dentro de um comportamento similar, não está representando aquelas pessoas que não entendem esse como o melhor comportamento a ser adotado. Então, o que vale para um ser humano deve valer para outro. Ou nós teremos que admitir e novamente dividir a humanidade entre pessoas de primeira e segunda classe. E aí nós vamos restabelecer as algemas, né, do preconceito, as algemas da desigualdade e colocar sobre nossa cabeça a coroa de uma superioridade ilegítima, baseada em aparências, em morfologias, em comportamentos que não trazem qualificação de inferioridade ou de superioridade. Então eu gostaria de ler aqui um texto que também é de André Luiz, porque nós citamos Kardec, dentro de uma análise que necessita, né, de maior estudo. Nós falamos de Emmanuel, em Vida e Sexo, nós falamos de Chico Xavier, no Pinga Fogo, mas nós temos aqui, eu gostaria de fazer uma leitura, complementa André Luiz no livro Sexo e Destino, capítulo 5, página 155, na edição da Fé. No mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais, quanto em condições julgadas anormais, vamos grifar, julgadas, né? Julgadas anormais, ou seja, quando nós dizemos, quer dizer, não são anormais, mas nós julgamos como anormais. Serão tratadas em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças já achacadas há séculos contra aqueles que renascem, sofrendo particularidades anômalas, porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem a existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas, com necessidade de mentir incessantemente para viver sob o sol que a bondade divina acendeu em benefício de todos. Então, nós podemos observar aqui como a espiritualidade superior, porque quando Chico Xavier falou, deu essa entrevista em 1971, no início da sua pergunta, ele disse, olha, eu tenho conversado sobre esse tema com alguns amigos da espiritualidade. Nós sabemos que os amigos de Chico não são do mesmo nível que os nossos amigos obsessores. Então ele disse, notadamente com Emmanuel. Então ele não estava falando por si mesmo apenas, mas ele estava ali colocando um entendimento de espíritos superiores.
Então ele foi assim uma pessoa que antecipou-se, né, ao futuro. Hoje nós estamos vivendo esse futuro de que Chico Xavier falava. Então nós poderíamos aqui assim trazer ipsilitre algumas coisas, mas não interessa porque vocês poderão por si mesmos, né, consultarem esses programas, consultarem esses livros, né, e vamos entender por nós mesmos tudo isso. Mas o que nós queremos chamar mesmo a atenção é que as mães, os pais, a família daquelas pessoas que trazem essa condição no campo da sexualidade, se apresentam como homossexuais, que recebam o mesmo tratamento, a mesma educação, o mesmo amor que os seus filhos heterossexuais. Porque aqui nós temos espíritos em evolução, todos nós necessitados de amor. Esse amor e esse respeito que é negado dentro da família, ele é buscado, obviamente, porque é um alimento indispensável à alma. Então, por que nós temos aqueles grupos de pessoas homossexuais que denotam um comportamento muitas vezes promíscuo, um comportamento debochado, sexualmente falando? Porque o indivíduo, ele não encontra na família o amor e o respeito de que ele necessita. Não encontrando esse amor, ele entende que não é merecedor desse amor. E ao entender que ele não é merecedor desse amor, uma pessoa que não se ama e que não se sente merecedor do amor dos outros, não é capaz de amar a si mesmo, ele não vai se respeitar. Ele não vai se respeitar, porque ele não se ama. E se nós queremos, então, cultivar o respeito, nós temos que proteger os nossos filhos, proteger as pessoas a respeito das quais nós temos alguma responsabilidade, e não empurrar essas pessoas, os nossos filhos, para que eles busquem nesses grupos a proteção e o amor que eles não encontraram na família. E eles vão encontrar nesse grupo, entre iguais, né? E quando nós estamos entre iguais, nós não crescemos. Ao contrário, nós encontramos forças para nos contrapor a esse outro que nos oprime, que não nos respeita. Então, a mensagem que nós estamos trazendo aqui é essa mensagem de que o que Jesus falou, onde haja uma dúvida, se ainda restar alguma dúvida, se depois de estudarem ainda tiverem alguma dúvida, sempre façamos a opção pelo amor. Sempre, porque nós não poderemos errar se a nossa opção for o amor. Porque a única diferença real, existem diferenças entre espíritos, existe. Mas essa diferença que existe, ela está no patrimônio espiritual, que é resultado da nossa trajetória individual e intransferível. A trajetória de cada ser. Nós construímos um patrimônio espiritual, que pode caracterizar um espírito como superior ao outro nesse momento. Porque é um espírito mais antigo, porque viveu mais experiências, porque cometeu mais acertos. Mas toda evolução, toda superioridade moral, todo crescimento moral, ele se dá no movimento convexo. Porque o indivíduo que de fato é superior, ele sempre volta para a retaguarda para atender aqueles que ficaram para trás. Então, o indivíduo que já adquiriu valores, ele é mais, ele não pode, nunca esquece a compaixão, e o seu amor é sempre mais inclusivo. Em seus braços sempre caberão mais pessoas. E nós vivemos em um mundo onde a diversidade é que representa os nossos grandes desafios, os nossos grandes testes
ele se estabelece na diversidade. Por isso, Djalma Argola, eu nunca me esqueci. Ele disse que no nosso lar é muito fácil ser bonzinho, porque no nosso lar nós vivemos entre iguais. No mundo espiritual, nós somos atraídos pela afinidade, formamos grupos por afinidade e vivemos muito entre iguais. Então, os indivíduos se retroalimentam, é fácil ser bonzinho. Por que nós reencarnamos? Porque aqui nós vamos encontrar na diversidade moral, na diversidade intelectual, na diversidade cultural, na diversidade morfológica, enfim, em tudo isso que a vida nos apresenta de riqueza, os nossos grandes desafios, porque na hora que nós fazemos as nossas escolhas, na hora que nós definimos a vida que nós temos, é que nós estamos nos qualificando. Então não é uma condição social, não é a nossa condição de gênero, não é a nossa condição de cor que vai estabelecer que tipo de indivíduo nós somos. E na sociedade onde nós estamos, nós tomamos como natural, como normal, comportamentos pervertidos no campo da sexualidade apenas porque eles são promovidos por pessoas heterossexuais. Nós não vamos ser hipócritas e negar que exista um certo desconforto ao lidar com temas e principalmente ao ter que aprender agora a conviver e a olhar as coisas dessa forma, não apenas respeitosas, mas com um entendimento de igualdade. Porque a nossa raiz cultural, ela ainda é muito preconceituosa. Nós nascemos acostumados a isso. Nós estamos numa sociedade que nos ensinou isso, numa família que nos ensinou isso. Mas nós precisamos agora treinar, porque a sociedade, ela só muda quando nós somos capazes de estabelecer análises críticas, visões críticas, capazes de revolucionar aqueles valores antigos, não porque sejam antigos, mas aqueles valores que não se coadunam com esse entendimento, especialmente aquele entendimento que nós temos dentro da doutrina espírita e que nos remete novamente ao discurso de Martin Luther King. Não existe superioridade em ser espírita, católico, gentil, judeu. Nós temos que mostrar a nossa aprendizagem na escolha que fazemos, na forma como nós olhamos os nossos companheiros de humanidade. E imagine que, está na hora, né? Se nós, o que é a diversidade que dá colorido à vida. Imagine se nós tivéssemos, todas as flores tivessem a mesma cor. Se todos os pássaros cantassem a mesma sinfonia. Se todos os animais tivessem as mesmas habilidades. Se todos os perfumes tivessem a mesma fragrância. Então, no mundo material em que nós vivemos, no mundo corpóreo, o mundo dos desafios, é essa diversidade que imprime colorido, que nos instiga e que torna o mundo mais encantador. Então, não sejamos como esses pequenos homens que apequenam a vida, mas sejamos como essas pessoas que engrandecem a vida, mudando a terra, transformando-a num lugar onde todos tenham direito ao sol, como Chico Xavier disse, que está aí para ser usufruído por todos, não apenas por heterossexuais, não apenas por homossexuais, não apenas por brancos, por pretos, não apenas por judeus, por espíritas, por católicos, mas por todos, porque todos nós somos filhos de Deus. E para nós encerrarmos, eu vou lembrar aqui, foi até a Abigail que me disse uma conclusão a que chegou o Rabin, né, Arad, que é um filósofo muçulmano, que teria ficado 7 anos dentro de uma caverna para entender o verdadeiro sentido do Alcorão. E ao fim desses 7 anos, e nós havemos de respeitar alguém que se interna numa caverna por 7 anos para entender uma ideia,
Ele saindo de lá, ele disse: onde quer que meu camelo me leve, se encontrar gazela, meu coração será pasto. Se encontrar cristão, meu coração será mosteiro. Se eu encontrar peregrinos, meu coração, ou pagãos, meu coração será templo. Se eu encontrar peregrinos, meu coração será Caaba. Se eu encontrar judeus, meu coração será sinagoga. Porque, afinal, eu descobri que a verdadeira fé e a verdadeira religião é o amor. Por isso, o amor não pode ser negado a ninguém que na nossa vida de nós se aproxime. E foi posta na nossa vida por uma inserção de Deus. Que Deus nos abençoe e nós saibamos respeitar a condição em que cada um está inserido no mundo para, enfim, alcançar a evolução que nós pretendemos e que nos seja possível dentro desta encarnação. Muita paz a todos.